Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao Papo com a Doutora Libido. E o assunto de hoje são hemorroidas e doenças orificiais. Hoje nós vamos falar de constipação, saúde do homem homossexual e entre outras doenças que um proctologista trata. E para falar desses assuntos, eu trouxe um especialista, Dr. Rodrigo Bastos, professor proctologista, que vai ensinar um pouco para a gente sobre essa especialidade maravilhosa e que trata tantas doenças importantes. Seja muito bem-vindo, Dr. Rodrigo. E para começar o nosso papo, claro, a gente precisa saber o que trata um proctologista. Bom, primeiramente, muito obrigado, Nathalie, muito bom estar aqui com você hoje. Obrigada. E vamos sim, vamos falar, né, sobre a proctologia. Muita gente desconhece o que a nossa especialidade trata. É uma especialidade que ela trata das doenças do intestino e doenças do reto e do ânus, né? Então, é uma especialidade bem abrangente, que não trata assim, somente da hemorroida, né, como a gente fez essa chamada, são várias patologias, sendo a hemorroida uma das mais comuns no consultório de um proctologista, e estamos aqui hoje para a gente florear bastante, tirar bastante dúvida de todo mundo sobre as principais doenças e como tratá-las. Ai, e assim, né, Rodrigo, a gente já sabe, os estudos, né, de uns tempos, de uns anos para cá, a medicina vem evoluindo muito. E nós já entendemos a importância do intestino, né? Antigamente a gente tratava muito cérebro, coração, rim, não que não seja importante, né, claro. Mas hoje tá aí todas as pesquisas, todos os estudos mostrando a importância da saúde intestinal, né? Nós vemos aí muita desbiose acontecendo e eu queria falar um pouquinho, que você falasse sobre a saúde intestinal como um todo, como prevenção, o que a gente pode esperar, por exemplo, hemorroida. Tem pessoas que a gente não necessariamente vai sentir os sintomas, eu acredito que no inicio, tem um início dos sintomas, né? Quando procurar, né? Quando desconfiar de uma alteração intestinal, assim, de uma forma mais mesmo abrangente. Entendi, claro. Então, exatamente, o intestino é, né, um dos órgãos mais importantes que a gente tem. Inclusive, o intestino é o nosso segundo cérebro, É isso né? aí. E existe um eixo cérebro-intestino muito importante e que a gente consegue ver, né, nos nossos pacientes, na população como um todo, a gente consegue evidenciar. Basta você perceber. Se você ficar na casa de um amigo, fora da sua casa, alguns dias, seu intestino tende a parar, né, a Sim. não funcionar. Quando a gente viaja, o nosso intestino muda. Então, existe um eixo cérebro-intestino muito importante que a gente tem que saber lidar, reconhecer e, na eventualidade de ter algum tipo de problema, procurar o especialista, né? Que nesse caso entra o coloproctologista também. Aproveitando que você entrou no tema hemorroidas, né, a gente vai começar falando delas, né, sobre o que é, né, quais são os sintomas, como é que faz o tratamento, da onde que vem, né, as hemorroidas, alguns mitos que existem aí sobre as hemorroidas. E vamos lá. Hemorroidas, né? É uma doença que acomete ali a região do ânus, do canal anal, é uma doença vascular. Que é isso? Ela tem a ver com as veias. Nós temos umas veias dentro do nosso canal anal ali, do nosso reto, que são chamadas veias hemorroidárias. Então, todo mundo tem hemorroida, porque todo mundo tem a veia hemorroidária. Só que quando essa veinha dá algum grau de varize, igual a varize que dá nas pernas, aí nós temos a doença hemorroidária. E essa doença ela tem 4 graus de acordo com o nível dessas varizes que tem ali no reto, né? Sendo 1, 2, 3 ou 4, que o grau 3 e o 4 é quando essas varizes empurram a mucosa, né, que é a pelinha de dentro ali do canal anal, para fora do ânus ali após o ato evacuatório. Então ela vai progredindo. Ela é causada por vários fatores. Tem, inclusive, predisposição. Se você tem alguém na família que tem hemorroida, você tem mais chance de ter. Se você tem alguém na família que tem doença de varizes, né? No meu pai, minha mãe, não tem hemorroidas, mas tem muito problema de varizes nas pernas, enfim. Você também tem uma predisposição de ter, que são varizes que dão no reto. Além disso, constipação intestinal, que é um tema muito importante que nós vamos abordar aqui hoje, que é um problema que quem não tem, a gente conhece alguém que tenha, né? Sim. E pode causar hemorroida. Muito tempo no banheiro, levar celular para o banheiro, Ai, ficar mais do que precisa. Isso já meio que comum, né? Exatamente. Quando a gente senta no vaso sanitário, se você parar para pensar,
a gente já promove um aumento de pressão no ânus ali, né? Isso vai dilatando aquelas veias ali. Então, levar o celular para o banheiro, você fica mais tempo do que precisa, isso pode aumentar as suas veinhas ali. Outras coisas, gravidez, a própria gravidez, né? A mulher grávida, o peso da barriga ali não deixa os sanguinhos da veia subir de volta, elas podem ficar inchadinhas. E outras causas, que também sem alguma causa específica. Quais são os principais sintomas de uma pessoa que tem hemorroida, né? O que leva as pessoas a procurar o consultório do proctologista? O principal sintoma da hemorroida, né, como um todo, é o sangramento sem dor, né? Porque como é uma veinha que tem sangue dentro dela, que está com varize, pode passar um cocô ali, machucar aquela veinha e ter um sangramento que pinga no vaso, sangue vermelho vivo, ou aparece no papel higiênico. Além disso, o que pode dar de sintoma hemorroida? Pode ter coceira, o prurido anal. Que eu acho que é uma das primeiras, né, Tem Rodrigo? bastante coceira quem tem hemorroida. E o tenesmo. O que é o tenesmo? Né? Aquela sensação, por exemplo, acaba de fazer cocô e a pessoa fica incomodada, às vezes até acha que quer fazer mais um pouquinho de cocô, senta no vaso, mas não era. Então, aquele incômodo, aquele peso no ânus. São os sintomas principais de hemorroida. E nós temos os tratamentos. Quando a pessoa procura o proctologista no início dos sintomas, que é o que todo mundo deve fazer, não só na proctologia, mas em todas as especialidades médicas, quando a pessoa chega ao médico já no início dos sintomas, nós temos a chance de tratar a hemorroida também, assim como as demais doenças, com tratamento clínico, com comprimido, com pomada, com mudanças de hábito, de dieta, de higiene. Eu acho que esses são os primeiros, né, Rodrigo? Os primeiros para quem procura o médico Não, antes, com certeza, né, mas, no início. Mas eu acredito que até mesmo para um resultado cirúrgico, qualquer coisa, a mudança no estilo de vida, ele tem que estar associado sempre, Não tenha dúvida. Até porque muitas vezes a hemorroida ela é uma consequência. Ela não é uma não causa. é a causa, ela é uma consequência de uma constipação intestinal. Então não adianta você fazer uma cirurgia ou tentar ficar tratando só a hemorroida se você não tratar a causa, que, por exemplo, é uma constipação intestinal, né? Essa é a ideia sempre, Com né? certeza. E a ideia é procurar o médico assim do que apareceu o início dos sintomas. Lembrando, né, uma frase muito dita pela proctologia: sangrar nunca é normal. Nunca. Ah, mas pode ser de uma hemorroida, pode ser de alguma coisa. Pode, mas pode ser de outras coisas também mais sérias que podem acometer, como câncer, por exemplo. Então, sangrar nunca é normal. Sangrou, procurou o proctologista. E você falando de câncer, Rodrigo, e a gente está falando de hemorroida, também tem esse medo, né? Que eu acredito que seja muito comum, deve ser para ti, porque dentro do meu consultório me perguntam isso, se a hemorroida ela tem chance de virar câncer, se é um câncer. Doutor, e agora isso é um câncer? Como é que eu faço? Exatamente, né? Todos, posso dizer que praticamente 100% dos pacientes, eles têm esse medo, essa dúvida, né? Às vezes procuram mais o consultório por medo de uma hemorroida virar um câncer do que qualquer outra coisa. E não, hemorroida, como a gente falou, é uma doença vascular, tem a ver com veias, com varizes, igual a variz que tem nas pernas, né? Então, ela não tem a chance de virar câncer nem de ser um câncer, é hemorroida. Porém, sintomas ali na região orificial, né, na região do ânus, na região do reto, do intestino, sangramento, você precisa procurar o especialista. Por quê? Para investigar. Pode até ser uma hemorroida, pode sim, mas podem ser outras doenças também. Sim, e assim, Rodrigo, o exame para se diagnosticar uma hemorroida é clínico? Tem alguns outros exames que a gente faz, como laboratoriais, algum outro exame que ajuda o diagnóstico? Isso, o principal exame, né, o principal meio da gente diagnosticar uma doença hemorroidária é através da conversa com o paciente do exame físico, né? O exame físico, de inspeção, de olhar a região, de fazer o toque, de fazer, aí no próprio consultório, fazer a anoscopia, que é um aparelhinho que a gente consegue enxergar dentro do canal anal, né? E é indolor? Não, é indolor. Tem um desconforto do exame em si, mas é um exame totalmente indolor. Quando a gente precisa, a gente lança mão de outros exames, né, de imagem complementares, como a retossigmoidoscopia, que é tipo uma endoscopiazinha que faz ali no canal anal para poder ver o reto, ou mesmo, a depender da idade da pessoa, que a gente vai entrar depois nessa seara, a gente pede a colonoscopia, que é é uma endoscopia já mais aprofundada, que vai ver todo o intestino da pessoa e também ali o canal anal. Certo. E assim, é muito tabu, né, Rodrigo? E para você ver, não tem desculpa para não tratar, que é um exame indolor, né?
E também tem muito medo em relação ao tratamento, que eu percebo que as pessoas morrem de medo de quando você precisa fazer uma cirurgia, quando o tratamento evolui para algo cirúrgico, né? Sempre tem aquele, ai, meu amigo fez e sentiu muita dor, será que eu vou sentir a mesma dor, né? Então a gente também percebe que há uma desistência, às vezes, do tratamento por conta desse medo Pós-operatório. mesmo, né? Exatamente. Mas a pessoa vai passar por um procedimento cirúrgico, lembrando que a gente só faz uma cirurgia de hemorroida quando a hemorroida está tirando a qualidade de vida da pessoa, né? Quando ela está naquele grau 3, grau 4 mais aprofundado e também quando ela está tirando a qualidade de vida. Aquele que não consegue nem Aquele sentar, que né? está em. Seria o grau 3 seria mais ou menos Tirando qual? a qualidade de vida, sempre está sangrando, está sempre tendo tenesmo, fica muito tempo em pé, começa a sentir alguma sensação ali no ânus, enfim, te tirou da sua rotina normal, você precisa tratar. E realmente o grande medo, né, o grande medo da pessoa procurar a cirurgia de hemorroida propriamente dita é a dor no pós-operatório. Hoje em dia existem tecnologias que diminuem essa dor, existem sim. A gente pratica isso, praticamos sim. Então, isso influencia muito o grau da hemorroida que a pessoa chega no consultório. Então, se ele chegar numa hemorroida já grau 2, grau 3, que mesmo que ela esteja, às vezes, vem ali para fora do ânus após a evacuação, tem um sangramento grande, já é possível a gente fazer cirurgias hoje sem corte, né? Fazer algumas Olha que cirurgias de hemorroida interessante. sem cortar o paciente. Isso diminui e muito a dor no pós-operatório. Já os casos bem evoluídos, aí vai ter que ter algum tipo de corte, porque vai ter que realmente retirar aquela hemorroida. Mas é importante a gente saber, né, mais uma vez, que Claro. quanto antes a pessoa procurar, melhor a chance dela fazer um tratamento menos invasivo, menos doloroso e acabar com esse tabu, né, Sim. de achar que vai doer sempre. E há muitas chances de recidiva dela retornar após cirurgia? O que é recidivo? O que todo mundo conhece? Um amigo meu operou e ela voltou. Operou É de hemorroida e ela muito voltou. comum, né, Ela não escutarmos isso. voltou. Quando a gente opera, vamos imaginar uma perna com varize. A gente vê aquelas varizes lá dentro da perna e vê aquelas varizes para fora da perna, mais saltadas. Quando a gente opera a hemorroida, a gente opera aquelas varizes que estão fora da perna. As que estão lá dentro da perna continuam, porque nós temos uma rede de veias dentro do nosso reto. As veinhas que a gente tem lá, que eu falei no começo, que são as veias hemorroidárias, não é uma veia, duas ou três, são uma rede de veias. Então, você retira aquela hemorroida que se exteriorizou. Aí, muito importante, se a pessoa não cuidar, às vezes, da causa de uma constipação, de uma mudança de hábito de vida, parar de usar papel higiênico, se a pessoa continuar indo para o banheiro com celular, se ela continuar fazendo os mesmos hábitos que ela tem, a outra veinha que está lá dentro vai evoluir a varize dela e vai dar uma nova hemorroida, porque aquela que foi operada já foi, então não voltou, formou uma nova. Então é Entendi. importante não operar e simplesmente parar de ter um segmento com o seu médico, né? Então você tem que ter um segmento, tem que e também seguir aquelas recomendações que a gente passa de mudanças de hábitos de higiene e dietéticos também. Então, você falou uma coisa importante, sobre o papel higiênico. Então, assim, qual é o recomendado? Que as pessoas que têm esse uso não use papel higiênico, ele machuca, até mesmo aquele neve triplo, não sei nem se eu posso falar o nome da marca, mas enfim, tem os papéis higiênicos triplos, duplos, Pode macios, ser nuvens. até de ouro, né? Se não se deve usar papel higiênico. Porque o papel higiênico, Mas ele isso para foi todos ou só para quem para tem? todos, Ah, todo ser olha, humano. gente, segue a dica. Exatamente. Lembra do bidê? Do bidê antigo? Lembro. Então, para que existe, né? O Hoje em dia é o certo, chuveirinho, né, amigo? hoje em dia é o Ficou chuveirinho. uma coisa O mais. correto é evacuar, fazer o cocô, lavar com o chuveirinho e o papel vai servir só para encostar e enxugar. Ah, Ele sim. não serve para limpar. Então, o papel higiênico é só para isso, a função dele. Claro, vai ao banheiro fora de casa, tem o hábito, por exemplo, de estar no trabalho e sempre estar usando o banheiro, né, Uhum. fora da sua casa que não dá para você lavar, ou numa viagem, uma coisa que você saiba que vai ter que usar o banheiro, infelizmente que não é da sua casa, dê preferência para o lenço umedecido sem cheiro, porque não tem química, não tem álcool, não tem nada. Tudo que tem cheiro, que a gente usa nas partes íntimas, leva o produto químico para lá, né? Então, dê preferência ao lenço umedecido uma vez ou outra nesses casos esporádicos. Agora, em casa, fez cocô, lavou e seca com papel higiênico. Boa orientação, né, Rodrigo? Sim. Porque é uma coisa pouco falada e assim, é muito importante, né? Você vê que
é algo que muitas vezes as pessoas têm um chuveirinho ali, mas não utilizam, não vou usar papel higiênico pela força do hábito mesmo, né? E prejudica, né? É um descuidado, né, com o coitado do ânus, né? Que tá ali. Se você tá. Eu costumo brincar, se você tá na rua, escorrega e cai de joelho num cocô, você vai passar um papel higiênico ou você vai lavar? Ah, você vai lavar, Seu joelho. né, E gente? por que você vai fazer isso com o ânus, só passar o É papel higiênico? verdade, né? É algo para se Coitado do ânus, né? pensar, Então. né? E aí a gente falou também sobre algumas doenças orificiais. Quais as doenças, Rodrigo, assim, mais importantes? Eu sei que são muitas, mas a gente precisa delimitar, né? As mais importantes, assim, dentro do consultório. Dentro da coloproctologia estão várias doenças, depois a gente vai abranger mais, né? E dentre elas as orificiais, que dão ali, como o próprio nome diz, né? Na região anal, são as principais, né? A hemorroida, como a gente já falou, a fissura anal e a fístula anal. E o que seria, assim, a fissura? O que é fissura, né? Como o próprio nome diz, é uma fissura, é um rasgo que dá no ânus. Então, é um corte que dá ali através de algum trauma, né? Que tipo de trauma? A gente vai falar um pouquinho. Que tipo de trauma? Principalmente constipação. Aquele cocô seco, aquele cocô duro, aquele cocô às vezes mais grosso, que passa e literalmente rasga a pessoa. Tá? Pode ser algum outro tipo de trauma, um sexo anal que não teve o cuidado devido, alguma coisa nesse sentido, ou um trauma físico qualquer? Pode. Né? Mas o mais comum é a constipação intestinal. E em pessoas, todos nós temos 2 músculos no nosso ânus, 2 esfíncteres, né? E cada pessoa tem uma força nesse músculo. Então, tem gente que tem esse esfíncter um pouco mais forte, mais contraído. E esse tipo de pessoa, quando faz um cocô mais grosso e descuidar um pouco e tiver constipação intestinal, fica mais fácil de rasgar ali a região do ânus. E quais são os sintomas da fissura? O principal sintoma da fissura é dor. Sangra um pouquinho, mas o mais importante é a dor. A pessoa tem medo de ir ao banheiro, porque ela sabe que aquilo vai ser uma experiência horrível depois que rasgou, porque o contato do músculo que está ali embaixo daquele corte com o ar, com as fezes que são ácidas, aquilo gera muita dor na hora de fazer cocô. Tem gente que deixa de comer, que é para não formar cocô, que é para não ir ao banheiro. Nossa, aí essa pessoa entra num ciclo vicioso na cabeça dela e aquilo só vai piorando, ela vai, inclusive, entre aspas, desaprendendo a fazer cocô, que é um tipo de constipação que a gente vai falar mais para frente depois, que é o anismo, né? E vai postergando. E o que é mais importante? A fissura, quando ela acaba de rasgar ali, quando faz o cortezinho, naquele momento que a pessoa machucou, até 8 semanas, ou seja, até um mês e pouco, quase 2 meses, ela é uma doença aguda. Então, ela é mais fácil de tratar com remédio, sabe? Depois vai passando aquela fase, em volta da ferida, vai crescendo como se fosse um queloide, para as pessoas entenderem, né? Vai crescendo uma fibrose, e queloide não cola com queloide. Então, vai ficar mais difícil daquela fissura cicatrizar, mais fácil dessa pessoa ser submetida a uma cirurgia. E cirurgia de fissura é cirurgia mesmo, anestesia, raquianestesia, que é aquela que dá nas costas para fazer a cesariana, que o pessoal mais conhece, é centro cirúrgico, é internação de um dia só, mas fica internado no hospital. Então, o que fazer? É todo um risco também, né, envolvendo. E mais uma vez, o que fazer para evitar isso? Procurar o médico assim que aparecer algum tipo de sintoma. Né? E aí você falou da fístula. Isso, fístula também é uma doença bem comum. O que é a fístula? Tem a ver mais com abscesso, né? Dentro do nosso reto ali a gente tem glândulas que ficam lubrificando ali o nosso reto, enfim. Pode acontecer de uma glândula dessa infeccionar, não ter uma causa específica, porque foi numa pessoa e não foi na outra, não tem. E o puizinho da glândula, em vez dela mandar para fora ali do ânus, ela procura um lugar por dentro da carne ali, para o pessoal entender, e manda ali para a região da nádega, para o bumbum. Então, o paciente, a primeira manifestação que ele chega no hospital é com um abscesso perianal, que é o famoso furúnculo no bumbum. Então, 50% de todos os abscessos perianais, os furúnculos no bumbum que chegam no hospital, 50% disso veio de uma fístula. Veio daquela glândula de dentro do reto. Não veio de fora para dentro, veio de dentro para fora. Olha que interessante. E esse canal que essa glândulazinha faz não fecha mais. Então, ela fica com um túnel. É aquele caso da pessoa que teve um furúnculo, drenou, ou ele drenou espontaneamente, que é o sarjou, né? Ou ele sarjou espontaneamente, ou o médico sarjou, e depois não cicatrizou mais, nunca mais sarou, ou então ficou dando o furúnculo no mesmo lugar. Que isso? Porque aquele canalzinho da fístula está aberto, e aí a gente tem que fazer aí a cirurgia. Só tem cirurgia. Aí tem que fazer uma cirurgia para tirar aquele canal ali e a pessoa voltar a ter qualidade de vida.
Então, assim, você vê que tem muitas outras doenças, né? A gente olha assim, pensa só em um, mas é um mundo, né, Rodrigo? É um mundo. A proctologia, ela trata de tudo, todas as doenças intestinais. Então, assim, a gente faz tratamento clínico de quê? De constipação intestinal, doença muito comum, né? Que é a prisão de ventre, que o pessoal mais conhece. Quem não tem, conhece alguém que tem, né? E a constipação, assim, a própria constipação é algo assim, tem graus de constipação, tem tipos de constipação, né? Tem. Como abordar, assim, como eu abordo um paciente, como é que a gente pode orientar o pessoal que está em casa, que passa por esse problema? Importante, é um tema muito importante, né? Até quando as pessoas vão ao consultório, que chegam reclamando às vezes da hemorroida, que a gente descobre que a pessoa, na verdade, tem a constipação que causou aquela hemorroida, né? Então, assim, a constipação intestinal, ela é um sintoma de alguma doença. Não doença, assim, é um câncer, uma coisa, mas é algum tipo de doença que levou àquela constipação. Por exemplo, antes da gente entrar nessa seara, é muito importante o pessoal de casa saber o que é normal. Eu tenho que fazer cocô todo dia? Eu sou obrigado a fazer cocô todo dia? Não. Você pode fazer até 3 vezes num dia, uma vez a cada 3 dias, mas isso não importa muito, tá? O que importa é o que você está fazendo de cocô, qual é a qualidade daquele cocô. A saúde do cocô, né? Existe uma escala de Bristol que classifica as fezes, né? Então, você está fazendo ali o Bristol número 4, o que é isso? Aquele cocô que desliza, aquele cocô em forma de salsicha que você sentou no vaso, fez e pronto, não fez nossa força. Plaquinha da geriatria Isso, a escala de Bristol. Eu faço a cada 2 dias. Tá, mas você faz o cocô, esse que desliza, você senta, faz sem fazer força no sangue e ele vai embora? Sim, então tá ótimo, né? Eu faço todo dia bolinha de cabritinho, que é aquela, né, bem sequinha. Não, tá errado. Então, aí... E não é a frequência que importa pra gente. E dentro da constipação você tem doenças, por exemplo, por falta de nervo no intestino, que causa uma lentidão naquele intestino. E o cocô, o intestino grosso nosso, a função dele é tirar água e sais minerais dali do bolo fecal, né, das fezes. Então, quanto mais tempo o cocô ficar dentro do intestino grosso, mais seco ele vai ficar. Chama constipação por trânsito lento, né? Daquele trânsito é lento. Tem um exame específico para isso. Uma constipação que é a mais comum, que a gente chama de constipação funcional. O que é isso? A maquininha, nós temos uma maquininha de fazer cocô dentro da nossa bacia ali, da pelve. Então, quando o cocô chega ali no reto, ele distende, tem um volume normal de cocô ali de 50, 60 ml, que distende o reto, ou cocô, ou sólido, ou gás. E isso vai para o meu cérebro e fala, olha, tem alguma coisa lá no seu reto, ou é gás ou é cocô. Então, você precisa eliminar isso. Ok, então a pessoa tem essa sensação, vai para o vaso e na hora que ela faz a força ali para fazer cocô, faz aquele movimento evacuatório, tem músculo que era para relaxar, tem músculo que era para apertar, o ânus tem que abrir e o cocô tem que cair. Tipo, é uma maquininha que tem que funcionar. Às vezes essa máquina está desregulada, né? Há uma dissinergia, chama de contrações paradoxais. O que era para contrair não contrai, o que era para relaxar não relaxa, enfim. Está uma condição chamada de anismo. E isso causa muita constipação, é uma causa grande de constipação. A pessoa às vezes está ali e fala, meu Deus, o cocô está na portinha, mas meu ânus não abre. Tem gente que levanta a nádega para ver se o ânus dá uma abridinha para o cocô cair. Sim, né? Tem gente que coloca o dedo para tirar cocô, muito comum no consultório. Então, é uma condição que você tem exame específico para fazer. Como em criança também, né, criança. Rodrigo? Você tem exame específico, que é a manometria no retal. Hoje a gente já tem há algum tempo, nós temos aqui, por exemplo, em Porto Velho, né? Nós temos a defecorressonância. Você faz cocô literalmente dentro da máquina de ressonância. Então, você vai evacuando um gel que é injetado ali na região do reto, né, numa fralda, e você vai fazendo uma ressonância ao mesmo tempo do seu ato evacuatório. Dá para ver tudo, todo o funcionamento do aparelho evacuatório. Você tem, enfim, dá para fazer uma série de diagnósticos, tá? E tratamento específico, né? Hoje, o tratamento específico para esse tipo de constipação, que é muito comum, eu estou falando aqui, com certeza alguém vai se identificar com isso. Nossa, sou eu fazendo cocô. Nós temos o biofeedback, que é uma fisioterapia pélvica só para tratar essa condição, só para regular essa maquininha de novo. Temos 2 centros aqui, são pouquíssimos especialistas fisioterapeutas que têm nessa área, né? E nós temos aqui para poder fazer esse tratamento. Mas é um diagnóstico, tá vendo? Tem que fazer, às vezes, uma ressonância magnética, uma manometria no retal, que coloca ali uns fiozinhos dentro do reto, aparece no computador, enfim, para você diagnosticar uma constipação intestinal e fazer um tratamento específico. Não é uma coisa tão simples não é assim, né? Não é simplesmente, eu não consigo ir ao banheiro. Vou tomar um Almeida Prado, um chá de sênium, um lactopurgo ou não sei o quê. Não, você tem que saber assim, que tipo que você tem.
também. E até mesmo esses remédios que são vendidos, assim, e tem muita automedicação, né, ela envolve mais ainda esses medicamentos. É, qual é a tua visão da constipação? Porque, assim, em nenhum momento ele trata nada, né? Ele não vai tratar, Não, ele não vai ajudar, ele não ajuda na constipação, ele não trata, não. não melhora a saúde do cocô, que eu chamo para os meus Isso. idosos, eu falo de saúde de cocô, né? A Mas gente conversa é com o que eu eles trato também. nesse aspecto. Então, assim, eu sempre. É porque eu sou chata, né, Rodrigo? Eu condeno muito essas medicações que são. Porque eu sempre falo de tratar a causa. Não, a consequência, a gente precisa. Claro, a gente vai atenuar a consequência. Agora, tratar, a gente vai tratar a causa. Né? Exatamente. Existem vários tipos de laxante, né? O nome do remédio usado para fazer cocô é o laxante. Isso. Então, você tem laxante catártico, o que é isso? É um laxante que ele irrita. A função dele é irritar o seu intestino, para o seu intestino ficar irritado e aquela explosão ali e fazer aquele cocô. Então, isso não ensina o intestino a funcionar. Você só irrita ele naquele momento para ele eliminar o que está lá dentro dele. E você tem, hoje, por exemplo, que a gente usa mais, que é o laxante osmótico. O que é isso? Ele joga a água, faz o seu intestino molhar aquele bolo fecal, aquele cocô que está ali para ele sair, para ele Até deslizar. para saída é melhor, Exatamente. né, Então ele já ensina melhor. Uma outra causa muito comum, a gente estava conversando mais cedo, de constipação intestinal, é a disbiose, né? A irregularidade da nossa flora bacteriana causa constipação. Às vezes você corrigindo uma disbiose, a gente tem, não tem como, hoje nós temos aqui no nosso estado como fazer o diagnóstico, é o teste de hidrogênio expirado, mas nós temos o tratamento empírico com probiótico, Sim. sendo feito de maneira correta, que hoje probiótico é uma coisa assim que, né, a grande maioria também está entrando na internet, está fazendo uso até mesmo em academias, etc., sem consultar um médico, tá um uso muito sem controle de probiótico que pode fazer mal também, causar efeitos contrários. Então, a gente trata essa disbiose também dando maior condição e melhorando ali o ato evacuatório da pessoa. Uma coisa muito comum no anismo, vou voltar a falar, que eu tenho certeza que muita gente se identificou, é a sensação de evacuação incompleta. A pessoa vai ao banheiro, custa fazer o cocô, faz e sai do banheiro falando, não, sobrou ainda cocô, não fiz tudo. Quem nunca teve essa sensação? Exatamente. Eu me paro para perguntar. Porque, assim, eu já tive várias vezes, principalmente aquilo que você falou, quando você sai da sua casa, quando você viaja, você come uma comida diferente, um tempero. É muito comum que você tenha essa sensação, né? Assim, eu não imagino uma pessoa que nunca tenha passado por isso. Exatamente. Aí quem tem o anismo, tipo, toda evacuação sente. Então, que qualidade de vida é essa? Que você, né, não tem Isso a é o que difere sensação de que você esvaziou completamente a toda a evacuação. E aí que difere, né, Rodrigo? O patológico pela aquela sensação esporádica, né? Exatamente. Vamos dizer assim, né? Mas eu acho assim que só para ilustrar, eu acho que todo mundo consegue entender, porque eu acredito que todo mundo já passou, nem que seja esporadicamente, por essa situação. Sim. Né? E falando de um tema assim que talvez seja assim o grande estímulo desse podcast, porque assim a gente um dia conversando, né, e você citou isso e eu falei, gente, realmente assim como a gente precisa falar para esse público sobre todos os cuidados preventivos, que é a saúde do homem homoafetivo, o homossexual, como a gente precisa lidar de forma consciente e orientação consciente, porque pouco é falado, pouco é instruído, pouco é ensinado. E eu brinco, a gente não aprende isso mesmo em lugar nenhum. A gente não aprende na faculdade para ensinar eles nos consultórios, nos ambulatórios, né? Então, assim, sobre a saúde do homem homossexual, o que você tem, assim, para deixar de orientação? Tudo, né? Porque ele é procto, né, se gente? Se a gente parar para pensar, quem é o médico do homem homossexual? É o proctologista. Seria né? quase o ginecologista da mulher, né? Exatamente, é o proctologista. Então, é uma pessoa que tem relação anal e o médico dele é o proctologista. Não o médico só para cuidar das causas, de alguma fissura, de alguma dor, de algum sangramento, mas para cuidar da saúde do homossexual. O que é isso, né? A gente trata, além das consequências, claro, não vamos entrar nessa seara, mas, por exemplo, por que a mulher faz o Papa Nicolau a cada 6 meses? Porque ela tem sexo vaginal e isso pode levar a uma contaminação pelo HPV no útero dela, aí ela faz o Papa Nicolau para saber se está com alguma contaminação do HPV. Trata.
no meu útero apareceu, é o NIC, né? NIC 1, NIC 2 e tal. O que é isso? O HPV querendo já dar uma formaçãozinha ali, querendo mudar a célula, ela vai e faz uma colposcopia para poder tirar aquela partezinha que está ali. Pronto. O homem tem relação anal, assim como mulheres que têm muita relação anal também. Tem que fazer o Papa Nicolau anal, que é o proctologista que faz. Então, o paciente, né, o homem homossexual, o nosso paciente, ele vai ao consultório, a gente faz o Papa Nicolau anal, que é uma coisa muito simples, indolor. É fazer uma raspagemzinha, uma escovinha que passa na região anal, coloca no potinho, leva para o laboratório e faz a análise. Então, é até menos incômodo do que o próprio o Papa Nicolau na mulher, né? É mais rápido, menos, incomoda menos, que não tem que colocar nenhum espéculo, nada para poder fazer a abertura ali do canal anal, uma coisa de consultório muito rápida. E é incrível depois que a gente deu uma divulgada, né, que vários pacientes já estão nos procurando no consultório, é incrível ver o tanto de displasia que existe. O que é displasia? É a célula do canal anal normal já querendo mudar para uma condição maligna, né, pelo HPV. Existem as sorologias do HPV com risco de câncer também. A gente faz a captura híbrida, que chama, que vai mensurar que tipo... Você tem HPV? Tem. E que subtipos que você tem? São os subtipos mais cancerígenos? São. Então, nós vamos fazer uma vigília mais de perto. Você fez seu Papa Nicolau anal. Já apareceu alguma displasia? Já começou a mudar a célula naquele canal ali? Muita gente tem mudado? Tem. O que eu faço agora? Colposcopia anal. A mesma colposcopia que faz o vaginal, faz a colposcopia anal. Vai colocar lá, vai ver no microscópio, vai queimar a lesão. E quem já tem lesão, que são as verrugas, né? As verruguinhas ali na região do ânus, assim como aparece no pênis, que o urologista trata. Aparece na vagina, o ginecologista trata. Apareceu no ânus, o proctologista trata. Com laser, com pomada, com creme, com cirurgia, às vezes, né, no centro cirúrgico, a depender do tamanho da lesão. Isso tudo é cuidado com a saúde do homem homossexual. E não só isso, tá? Tem as orientações também. Como é que você faz a chuca? Está fazendo a chuca de forma errada? Qual a capacidade que o nosso reto suporta de volume? Está fazendo chuca com chuveirinho de banheiro? Está errado. Qual o lubrificante que você usa para manter sua relação? Como é que é feita a sua relação? Tem ejaculação dentro do seu canal anal? O que fazer se eu tenho essa prática de haver ejaculação dentro do canal anal? Tem que fazer alguma coisa? Todas essas dúvidas o proctologista tira e te orienta e cuida da sua saúde, entendeu? Antes que haja alguma consequência. E é grande o número de pessoas que já estão procurando a gente e que está aparecendo já as displasias no canal anal. E é bom a gente está fazendo acompanhamento, né? Prevenindo essa pessoa de ter câncer de canal anal. Sim, e falando e conscientizando, né? Claro. É muito importante. E assim, Rodrigo, como seria assim a melhor forma de fazer a chuca que você citou e a gente sabe que é feito, né? Então, como seria assim uma orientação para quem está fazendo hoje? Claro, o ideal é que procure um proctologista, né? Para começar a fazer toda a parte preventiva. Mas se já está fazendo, como que... tem que respeitar a capacidade do reto, que são de 50 ml. Então, a chuca é com aquela duchinha íntima, né? Cabe ali 50 feminina. 60 ml. Vai demorar mais tempo para fazer a limpeza? Vai, mas pelo menos você não vai distender o seu reto com 200 ml de água que fica no chuveirinho, por exemplo. Que eu lembro que o grande problema é essa distensão da chuca. A distensão pode causar micro lesões, aí fica com micro machucadinhos dentro do seu reto, causa fissura, aumenta a possibilidade de contrair mais doenças, né? Enfim, né? ISTs, né? Enfim, esse é um tema assim que eu falo, ele precisa entrar, Rodrigo, na saúde pública, de verdade, assim, introduzir. Porque, assim, precisa ter um olhar sobre isso e para nós médicos também sabermos orientar. Eu acho que talvez a grande orientação não seja só para a população, mas também para nós profissionais, né? De como abordar, porque nem todo mundo, eu sei que vai conseguir chegar a você ou a um proctologista. A gente sabe que o SUS ainda tem essas dificuldades. Então, assim, eu acho que ainda há necessidade do médico, do clínico mesmo, que está ali na frente,
ser orientado quanto a isso, né? Para você. Porque quando tu me orientou lá atrás sobre isso, eu até levei um susto. Eu falei, gente, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Porque realmente é uma coisa que não é falada, né? A gente não fala sobre isso. Você falou uma coisa bem séria, inclusive, né? Principalmente para os milhares e milhares de estudantes de medicina que estão se formando aí a cada ano e mais escolas médicas sendo abertas, agora com mais 95 escolas de medicina particulares aprovadas pelo governo para poder abrir. Então, assim, uma gama muito grande de médicos assim, formados. A gente vê muito isso na nossa subespecialidade. O que é? O médico não examina. É uma região, quando vai fazer o exame retal, o exame anal, a pessoa se queixa, às vezes, de dor, algum sangramento, é muito difícil. Acho que de cada 10, um paciente, o médico, o clínico, ou o médico generalista, examinou antes de encaminhar para a gente, né? Então, realmente não há um exame prévio ali na unidade básica de saúde, num pronto atendimento que seja. É muito difícil fazer o exame físico para ver e pelo menos dar uma guiada, um início de um tratamento até que esse paciente consiga chegar no subespecialista, Sim, né? que a gente sabe que é tão difícil chegar no especialista, né? Mas uma coisa que, claro, que a gente tem que falar, porque assim, eu, quando era acadêmica, eu também não me lembro de ter tido uma aula que me ensinasse isso. Então você vê que a situação ela é mais enraizada do que a gente pensa, né? Então assim, eu acho que precisa reformular talvez a metodologia de ensino e incluir coisas, né? Enquanto a gente está ali falando de coisas que, meu Deus, ninguém mais usa, e coisas importantes como essa estão sendo cada dia mais negligenciados, né? Exatamente. E outra coisa, voltando a falar, né, na formação médica, os especialistas, eles se concentram nos grandes centros, né? É comum Sim. ter mais especialistas nos grandes centros, ok? O Brasil precisa de quê? De também especialistas de médicos nas zonas mais afastadas, né? Nas cidades mais afastadas e mais interioranas, né? Vamos dizer assim. E é uma tendência, até por falta de mercado mesmo. Até o médico recém-formado, ele conseguir se adequar, se encaixar dentro de um mercado, dentro de um grande centro, hoje está muito difícil. Então, ele vai acabar indo para regiões mais remotas. E esse médico, esse clínico geral, até porque não tem vaga de residência para todo mundo, né? No Brasil só tem 40%, então de cada 100 médicos, só 40 vão se especializar. Esses outros 60% que vão para as cidades interioranas, quanto mais completos eles forem, melhor para a população. Então, um médico que está localizado numa cidade bem remota, bem distante, a pessoa vai ter que pegar uma ambulância ou um ônibus para poder chegar lá no especialista. Se ele já fizer um exame físico completo, uma história completa, examinar, no caso da proctologia, fazer uma inspeção anal, um toque retal, alguma coisa nesse sentido. Na mulher, fazer alguma inspeção vaginal, um toque vaginal, ele já consegue perceber algum tipo de patologia e já ir tratando até para evitar desse paciente fazer grandes deslocamentos, etc. Sim. Então, a gente espera que isso melhore. Vem mudando, né? E eu toquei nesse assunto mesmo porque a gente sabe da dificuldade que é para chegar na tua especialidade, né? Então, assim, é preciso também que nós, médicos de outras especialidades, também possamos abrir um pouco mais os nossos conhecimentos mediante a tua especialidade, para que a gente possa ajudar também mais, né? Então, eu vejo isso muito enriquecedor, não só para o público em casa, né, que não é técnico, mas também para toda a parte técnica, né, de tão importante. Hoje o intestino, a pessoa que não souber mesmo, o médico técnico que não souber sobre intestino, ele não vai conseguir tratar absolutamente mais nada, porque a gente já entendeu que a maioria dos tratamentos das causas estão intestinais, né? E um dado muito importante, a gente voltando a falar de intestino e das patologias que o proctologista trata, né? Uma delas é a doença inflamatória intestinal, né? O que nós temos de doença? É o nome, doença inflamatória intestinal, uma doença que o seu intestino fica inflamado. Quais são as principais? A retocolite e a doença de Crohn. São patologias tratadas pelo proctologista também, né? Além disso, temos a síndrome do intestino irritável, mas as principais são retocolite e doença de Crohn. A gente fala, é muito comum também. É muito comum. E no penúltimo Congresso Brasileiro de Proctologia, teve um trabalho apresentado lá por um colega do Sul, do Rio Grande do Sul, onde Rondônia é o segundo estado do Brasil com maior número de casos de retocolite. Olha isso. Retocolite, gente, é uma doença que o intestino fica inflamado, é uma doença autoimune, uma doença genética da pessoa, não quer dizer que vai passar de pai para filho, mas é uma doença que a imunidade da pessoa acha que o intestino dela é um vilão
e fica batendo naquele intestino, ele fica inflamado. Então a pessoa tem cólica, tem diarreia, diarreia com sangue, diarreia com muco, né, com catarro, enfim, perde qualidade de vida, não consegue mais absorver nutrientes. E é uma doença muito comum nos nossos consultórios, né? Tem muita gente aí com retocolite não diagnosticada ainda, né? Infelizmente, chega muita gente já em estados adiantados aí da doença que passou desapercebido ali, enfim, por algum colega. E doenças sérias que não têm cura, são doenças que não têm cura, acompanhamento para sempre, né, com um especialista. E Rondônia é o segundo estado que tem Nossa, mais gente. retocolite no Brasil. Olha a atenção que a gente tem que dar e olha a acessibilidade, né, que nós temos que garantir para esse tipo de paciente, com esse tipo de sintoma. Tem que haver algum tipo de política pública para a gente poder fazer esse paciente chegar Bom. mais rápido, que são doenças muito sérias. Sim, são doenças. Eu até falo, né, Rodrigo? Nós não acordamos com doenças autoimunes. A gente sabe que está ali dentro da nossa. Nós somos suscetíveis a ter a desenvolvimento daquela doença, né? Mas nós não acordamos com retocolite. Nós vamos desenvolvendo ao longo do tempo. Então, toda doença autoimune, para mim, é sempre sinal de muito alerta. O que deixamos passar? É exatamente essa pergunta que eu faço quando chega um paciente para mim com uma doença autoimune ali, uma artrite reumatoide, que seja, qualquer doença, um diagnóstico ali que eu vejo e falo, meu Deus, como chegou aqui, o que foi que passou? Porque essa pessoa, ela não acorda com isso, ela vem desenvolvendo. E aí eu sempre fico naquela pergunta, sabe, Rodrigo, se tivéssemos diagnosticado, se tivéssemos conseguido lá atrás, será que tinha desenvolvido? Será que realmente ia chegar nesse quadro? Para mim, eu tenho a resposta que não, né? Mas é o si que fica, né? Isso. Tudo na medicina é prevenção. Nós não estamos aí no Novembro Azul? E aí você até tocou o assunto comigo que tem o Setembro Verde. Isso, Novembro Azul da urologia, que é a saúde do homem, né? E o dado mais importante, prevenção Rodrigo, do câncer de próstata. Que você até trouxe pra gente. Do câncer de próstata? Do câncer de próstata. Pois é, né? A cada 38 minutos morre um homem de câncer de próstata no Gente, Brasil. a cada 38 minutos. 38 minutos. São 70 mil novos casos por ano no Brasil. Tá? E outra, o Adriano vem aqui, né? O Calçado, amigão meu, acredito que vai explanar bem sobre isso, mas é importantíssimo, gente. Se você tem alguém na família com câncer de próstata, você tem 2 vezes chance de ter câncer de próstata. 2 parentes, 5 vezes. 3 parentes, 11 vezes. Então, assim, é uma coisa muito importante que eu vou deixar para o Adriano falar. E se não tem nenhum, vamos colocar, tem nenhum, 100, porque você não sabe nada. Se não tem nenhum, com 50 anos, procurar o urologista. Assim como a gente na proctologia tem o Setembro Verde, que é o mês, né, de prevenção do câncer de colo, câncer coloretal. Toda pessoa com 45 anos, homem ou mulher, não interessa, sem sintomas, sem nada, precisa procurar um proctologista para fazer o rastreio desse câncer de colo e de reto, né? Que compreende esse rastreio, tanto o exame de fezes, que é o sangue oculto, olha o nome, sangue oculto nas fezes. Você está fazendo um cocô, não está sangrando, esse sangue pode estar oculto, você não está vendo, só vai ver no laboratório. E colonoscopia. Então, você faz a colonoscopia com 45 anos para detectar, né, se tem ou não. É muito comum a pessoa, acho que todo mundo conhece alguém que fez uma colonoscopia por alguma coisa ali, um hemorroide, enfim, e achou um pólipo. Pólipo é um tumor benigno que tem no intestino. Eu achei um pólipo, tirei. Que bom que você tirou, porque esse pólipo pode virar um câncer. Sim. E foi um achado, ele é assintomático. O câncer de reto, o câncer de intestino, ele é assintomático no começo. Quando ele é assintomático, olha aí o tanto de artista que está descobrindo câncer de reto, não é? E só descobre depois que ele está grande, depois que ele está evoluído, aí o tratamento é bem mais agressivo, a chance, né, de sobrevida já cai. Então, por isso, a medicina tem que ser preventiva para tudo. E ressaltando a prevenção, e quando você tem um familiar, né, que teve o câncer, né, de colo retal, você tem até que antecipar a colonoscopia, né, Rodrigo? Sim, aí aos 40 anos, exatamente, ou até menos, depender do grau de parentesco, da agressividade, de pólipos, né? Meu pai, minha mãe tirou muito pólipo do intestino, não era o câncer, era benigno, mas tirou muito pólipo, você tem que adiantar as suas colonoscopias também. Como a medicina preventiva, eu sempre falo, né? Quanto antes, melhor, e menos é sempre mais, né? Então, menos medicação de uso contínuo
É melhor. Por que é melhor? Porque você preveniu, então você não vai precisar ficar fazendo uso contínuo. A medicina preventiva, ela é linda, né? Não É tem, tudo. ela é tudo. E, e é isso, eu fico muito feliz. Foi um tema, é um tema ainda cheio de tabus, né, Rodrigo? Ainda não se fala muito. Por exemplo, o Setembro Verde. O Novembro Azul, ainda bem, graças a Deus, que assim, eu acho que ele pegou a onda do Outubro Rosa e decolou. Eu vejo hoje a mudança de paradigma, eu já vejo homens buscando consultório, né? Homens que buscam a gente, homens vindo para geriatria, coisa que antigamente assim, a filha trazia, porque quando o povo pensa em geriatria, também o pessoal já pensa assim, só muito mais velho. E eu sempre falo, não, gente, a gente tem que chegar antes, porque quando eu chego antes, eu consigo te prevenir de você ter aquelas doenças. Quando você chega para mim já com a doença, eu não tenho mais muito que te prevenir, eu só tenho que tentar dar uma qualidade de vida, né? Então, hoje eu percebo já a mudança de paradigma, os homens buscando. Novembro, eu até brinco, eu até falo na agenda lá, eu falo, nossa, novembro até aumenta o número de homens dentro da agenda, isso é legal, eu fico muito, assim, esperançosa nessa mudança. E, assim, eu acho que cabe a nós agora levantarmos também o Setembro Verde, porque, ao meu ponto de vista, né, e claro, ao ponto de vista da medicina atual, ou a gente começa a olhar para o intestino com seriedade mesmo, ou então a gente vai começar, assim, a retroceder demais. Exatamente, concordo plenamente, né? Tem que ter atenção redobrada ao intestino, o bem-estar intestinal, ele reflete na grande qualidade de vida de todo mundo. Na própria libido, né? Sim, com certeza, não Né? tenha A gente dúvida. fala e a Não própria tem como libido ter tá... libido com má qualidade intestinal. Não, Daí que veio o termo, sabia que o termo enfesado, não é isso? Sim, A pessoa está enfesada. Ou seja, exatamente. está incomodada, está brava, porque ela está enfesada, ela está com fezes ali que ela ou não consegue eliminar, ou tá com Seria um fezes. tenesmo Ou tá ali, com fezes, perdeu fezes, tá com alguma incontinência, alguma coisa. Então a pessoa tá enfesada porque ela não tá incomodada. Tá incomodada. E aí muda toda... Tudo. Né? E assim, Rodrigo, só para ilustrar aqui último comentário, eu estive agora também no seminário internacional e que eu achei que a gente fosse falar de hormônio, né? A intenção era, né? 90% dos palestrantes de fora que vieram da Europa, dos Estados Unidos, só falaram de intestino. Eles só falaram de intestino. A parte hormonal que se foi falada foi dos receptores hormonais que estão dentro do intestino. Então, só foi intestino. E ali mostrou pra gente a causa de muitas doenças mentais relacionadas ao intestino. Então, muitas vezes a gente está olhando, às vezes a gente olha tanto fixo uma coisa e esquece de olhar o intestino. Exato. Então, fica assim, aquela... E a importância da sua especialidade hoje para a gente, assim, é extrema, né? E que se venha mais proctologista e que se fale mais de intestino, porque realmente eu não vejo mais a medicina sem o intestino do meu lado. Perfeito. Tá no caminho certo mesmo. Né? E eu queria muito agradecer a sua presença, a sua disponibilidade, você que é um médico assim super corrido e é professor e tem esse jeito didático de falar. Gostei demais, agradeço muito e queria que você deixasse para o pessoal que está em casa, os ouvintes, os seus contatos, suas redes sociais, como chegar até você, onde você atende, se você atende online, né? Tudo isso é bastante importante para as pessoas te encontrarem. Beleza, antes de mais nada, te agradecer também, Nathalie, pelo estar aqui com você. Muito legal, gosto muito do seu podcast. Obrigada. E legal o tema. Que bom que você está, né, engajada nessa questão intestinal, que vai ajudar muita gente, né? Acho que qualquer especialidade que você chamar aqui, vem falar de urologia, mas já toca na parte intestinal, que tem alguma coisa a ver com tudo mesmo. Bom, sim, né? Meu consultório fica no Hospital Central, aqui em Porto Velho, no centro de Porto Velho. E nós temos o nosso WhatsApp, temos a nossa rede social, né, que é @drrodrigo.bastos, né? E lá pelo Instagram a pessoa já consegue buscar lá e marcar a consulta. E a lembrança é uma especialidade que tem tabus? Né? Principalmente as doenças orificiais, a pessoa demora a procurar, às vezes tem vergonha, às vezes tem receio de ir, mas quanto mais cedo for,
melhor. E sangrar nunca é normal, nunca será. Sangrou, teve alguma dor, teve sintomas nessa região, tem que procurar o proctologista. Que ótimo, e fica aí a sugestão. Eu até brinco que eu falo, não é dica, são sugestões, porque são tão valiosas, porque dica a gente pega ali na esquina, mas coisas que valem, que têm valor, são sugestões. Então, ficam com essas sugestões para todos, né? E você, ouvinte, muito obrigada por ter ficado aqui com a gente e até breve.